Manifesto Junguiano, 17 de abril de 2022. Nós, pesquisadores e analistas inspirados e envolvidos no estudo, pesquisa e prática profissional com base na obra iniciada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung e levada adiante por várias gerações de autores desde a sua morte em 1961 até os dias de hoje, contestamos a forma convenientemente superficial e tendenciosa com que Christian Dunker, professor titular da USP, associa as ideias de Jung ao nazismo em vídeo levado ao ar no dia 13 de abril de 2022. Causou estranheza à comunidade junguiana que, no atual contexto político brasileiro, Dunker tem utilizado seu canal de YouTube para requentar uma antiga polêmica relacionada à vida e obra de Jung, principalmente considerando a forma inexplicável pela qual ele partiu de uma pergunta sobre desentendimentos teóricos entre Freud e Jung, enviada por um internauta, para associar este ao Partido Nacional Socialista Alemão. A declaração de que Jung teria se relacionado com o nazismo por ter sido presidente da Associação Alemã de Psicoterapia em 1933 é equivocada, já que se tratava da Sociedade Médica Geral de Psicoterapia, localizada na Alemanha, porém internacional, da qual Jung era presidente de honra. A Sociedade Alemã de Psicoterapia, subordinada à SMGP, jamais foi presidida por Jung, como afirma Dunker, o que faz, apoiado numa bibliografia sofrível, como o Dicionário de Plon e Rudinesco, desconsiderando autores e pesquisadores importantes do campo junguiano, como Hanna, Hellenberger, Sandasani e Taylor. Essa miopia seletiva segue uma estratégia que desqualifica e ataca o autor, sem se dar ao trabalho de discutir a ideia, estratégia que o próprio Dunker chama de transporte direto da vida para a obra, que não se prestaria a crítica a Freud, mas da qual o youtuber se vale livremente para questionar Jung. Reconhecido especialista em Lacan, Dunker tem um público de mais de 300 mil seguidores apenas através do YouTube, o que dá medida do poder de destruição de um vídeo irresponsavelmente planejado desde o princípio para gerar uma polêmica vazia, o que pode ser visto pela arte da capa e o título sensacionalista usados na divulgação. Os resultados, no entanto, repercutem negativamente sobre o trabalho sério de inúmeros pesquisadores e analistas que se debruçam sobre a obra de Jung e de seus autores pós-junguianos e que merecem o mesmo respeito dado aos psicanalistas ou a qualquer outra linha de pesquisa psicológica cujo fim é sempre a compreensão da alma humana e o tratamento de suas dores. Apesar de sua ampla erudição e empenho na discussão teórica que habitualmente faz em relação a outros temas em seu canal, Dunker deixa de lado critérios éticos concernentes a um pesquisador na tentativa de desacreditar a psicologia analítica através de um expediente tão grosseiro. A escolha de Rudinesco e Noll como fontes teóricas foi extremamente descuidada. Esse último sabidamente encarava Jung como um adversário a ser destruído, sendo sua pesquisa bastante questionável. O mínimo que se deve exigir de um pesquisador como Dunker seria ir direto ao texto de Jung citado por Rudinesco, em vez de fazer a crítica da crítica. Como criticar um autor que não se leu? Jung era um homem de sua época e, como todos nós, não está livre de falhas e preconceitos. No entanto, espera-se de um professor universitário o mesmo rigor acadêmico que este certamente deve cobrar de seus alunos na universidade. Sabemos que não se constrói conhecimento selecionando apenas autores que corroboram uma tese já tomada como verdadeira. Na ciência, esse equívoco é tão conhecido que possui nome próprio: viés de confirmação. Há que se debater com honestidade intelectual e considerando perspectivas históricas e conceituais divergentes, como, por exemplo, a oposição entre a ideia de uma psique única para todos, Freud, e aquela em que cada povo possui um solo cultural próprio que determina características psicológicas particulares para cada nação, Jung. Essa última
longe de ser um precedente para o racismo, encontra-se apoiada na antropologia que se ocupa das especificidades culturais. Vivemos um momento histórico no qual o uso inadequado das redes sociais e o uso ideológico e político das fake news deixam de ser um problema menor. Todo o poder de repercussão e as implicações éticas do uso das redes não podem passar despercebidos por quem quer que se proponha a ocupar esses espaços. As universidades e os intelectuais que a elas se ligam têm realizado um enorme esforço para combater a onda de obscurantismo que se vale das redes sociais e disparos em massa de mensagens para nivelar por baixo o debate, apelando mais às crenças e medos arraigados do indivíduo do que ao bom senso e julgamento crítico, seja pela negligência do trabalho da pesquisa das informações e da verificação da legitimidade das fontes, seja pelas intenções questionáveis de seus autores, lançar afirmações polêmicas sem o devido cuidado teórico da investigação de sua veracidade é imperdoável e enseja intenções não explicitadas. Quem se debruçou longamente sobre os textos junguianos sabe perfeitamente que o espírito dessa linha de pesquisa é radicalmente contrário a toda forma de unilateralidade, seja ela manifesta através de um sujeito singular, seja em movimentos políticos e sociais como nazismo, fascismo, stalinismo, enfim, os ismos que Jung critica com veemência em vários textos de suas obras reunidas, publicadas no Brasil pela editora Vozes. Por isso, repudiamos a associação leviana entre Jung e o nazismo. O mesmo se estende ao uso inconsequente e irresponsável de relatos da vida pessoal de quaisquer autores, feito por quem quer que seja, como argumento para atacar as ideias nos textos de uma obra. Esse procedimento reforça a perspectiva individualista tão apontada na narrativa junguiana como problemática, por tratar-se de uma força que organiza movimentos totalitários e fundamentalistas centrados na dominação e na exclusão das diversidades, diferenças e da conexão inexorável dos sujeitos com o mundo na sua integralidade. Os pontos equivocados apontados no vídeo merecem ser corrigidos para que ganhem uma apreciação ética condizente com os esforços de Jung e de todos os que dialogam e trabalham embasados e compromissados com sua obra, inclusive com as revisões e ampliações pós-junguianas. Finalizamos com as palavras do historiador Shonu Sandasani. Ocultista, cientista, profeta, charlatão, filósofo, racista, guru, antissemita, libertador das mulheres, misógino, apóstata de Freud, gnóstico, pós-moderno, polígamo, curador, poeta, falso artista, psiquiatra e antipsiquiatria. Do que Carl Gustav Jung ainda não foi chamado? A rapidez de reação indica que as pessoas reagem à vida e à obra de Jung como se fossem suficientemente conhecidas. Entretanto, a própria proliferação de Jungs nos leva a questionar se de fato todos estariam falando de uma mesma criatura. Esse manifesto foi redigido por um grupo independente com apoio de diversos profissionais, analistas, grupos de pesquisa e estudos e instituições de ensino da obra de Carl Gustav Jung ao redor do Brasil.